Então abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 1, Evangelho de Mateus, Novo Testamento, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 21. Nessa noite nós vamos falar a respeito da promessa de salvação. A promessa de salvação. A promessa que Deus deu a nós sobre tão grande salvação que Ele alcançaria o seu povo. E lá em Mateus 1, 21, diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vamos repetir esse versículo? Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, Jesus, o seu nome por si só significa Salvador, o Messias, aquele que vem para remir, para redimir, para salvar, para perdoar. E dentro dessa promessa de salvação, e é bom que nós falemos, a promessa de salvação é a maior e a mais importante promessa bíblica. E a partir dela, Deus destrava tantas outras que Ele tem reservado para nós. Porque para que você entenda bem isso, olha, Deus tem centenas de promessas, centenas na Bíblia, mas muitas delas, ou a maior parte delas, só se tornam efetivas na sua vida ou na minha vida a partir dessa primeira promessa, que é a promessa da salvação. Porque tem muitas promessas, mas as promessas são para aqueles que creem, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo, aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, as promessas posteriores são para aqueles que foram primeiramente alcançados pela promessa da salvação. Então a salvação é a primeira e a maior promessa que Deus tem para nós. E ela começa lá no Éden. Os irmãos lembram lá no Éden? Lá no Éden é quando começa tudo. É lá no Éden quando se faz a necessidade da promessa. Por quê? Porque quando foi lá no Éden que o homem perdeu a sua condição de homem de Deus, de mulher de Deus. Os irmãos lembram? Deus criou Adão, Eva, estavam ali, coabitaram. Deus falou: o jardim é de vocês, comam, não precisa trabalhar, está com fome, vai lá, pega lá, né, uma fruta, faz isso, faz aquilo, vida boa demais, maravilhosa. Outra coisa que o homem tinha, a imortalidade. O homem não tinha princípio de dias nem fim de dias, ele era imortal. Sabe por quê? Porque lá no jardim, no meio do jardim, tinha uma outra árvore, chamada árvore da vida, e o homem se alimentava dela. Então o homem estava feliz, estava tranquilo, mas até que entrou o pecado, veio a tentação. Você já conhece a história. Veio a tentação, a mulher cedeu à tentação, deu ouvido ao diabo. E dando ouvido ao diabo, ela cedeu, comeu do fruto que não era para comer. Pastor, o problema foi o fruto? Não, o problema foi a desobediência. Qual era o fruto? Era uma maçã? Era uma jaca? Não interessa. O fruto é o que menos interessa. A questão é, a desobediência é que fez com que o homem perdesse a sua condição diante de Deus. Eva cedeu à tentação, veio até Adão, seu esposo, e lhe convenceu também de comer. Eu digo que Adão, ele tem um peso no seu erro, porque Adão não foi enganado. Eva foi enganada. Eva foi enganada pela serpente, por Satanás. Ela foi ilubridiada. Ela foi realmente no engodo do diabo, porque o diabo começou a colocar no coração da Eva: olha, se você comer como Deus,
serão abertos os seus olhos. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Nossa, como Deus. A mesma tentação que houve no coração do diabo lá no céu. Quando ele colocou no seu coração: subirei ao monte do Senhor e me assentarei no trono do Altíssimo. Como Deus reinarei. Eva erra, peca. E ela vem a Adão e lhe convence. Adão, aqui está o fruto que Deus falou que não era para comer. E aí, Eva? Eu comi. E aí, você morreu? Porque Deus falou que se nós comêssemos, íamos morrer. Eu não morri ainda. E ali, Adão consente no pecado. Ele não é enganado. Ele consente em pecar juntamente com Eva. Mas na hora que Deus chama ambos para o acerto de contas, você lembra disso também lá em Gênesis? Quando Deus, na viração do dia, chama Adão, onde está você? Eu quero conversar contigo, porque naquele tempo Deus conversava com o homem face a face, como alguém conversa com um amigo. E Adão se esconde. Deus chama, insiste, e então Adão diz assim: olha, porque eu tive medo, me escondi. Teve medo por quê, Adão? Porque eu estava nu. Mas quem disse que você estava nu? Você esteve nu toda a vida e ninguém te falou? O que é isso? Ah, você comeu do fruto. É verdade. E ali quando Deus chama Adão para a conversa, Adão prontamente diz: não fui eu que errei, foi a mulher. E rapidamente ele sai. Ele diz: olha, a mulher que o Senhor me deste, eu nem pedi nada, mas o Senhor me deu essa mulher. Deus vai a Eva e diz: Eva, o que fizeste? Não foi eu, Senhor, foi a serpente. Então o homem vai fugindo das suas responsabilidades. Irmãos, a necessidade da promessa da salvação se deu por causa da falha do homem, do pecado do homem. O homem perdeu a sua imortalidade. O homem, por causa do pecado, perdeu a presença de Deus. O homem, por causa do pecado, perdeu a vida eterna. Olha quanta perda a partir de uma desobediência. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas quanta coisa por causa de uma desobediênciazinha. É verdade. E eu continuo dizendo a você que a desobediência ainda continua fazendo muitos estragos, porque se hoje você continuar desobediente a Deus, você vai perder a imortalidade, vai perder a vida eterna e vai morrer eternamente. Você vai continuar tendo as mesmas consequências que Adão e Eva tiveram lá no Éden e que trazem até hoje. A desobediência a Deus nos leva a caminhos, irmãos, sem volta. A desobediência a Deus, o que é desobediência a Deus? É quando nós resistimos ao Espírito de Deus, é quando nós não fazemos aquilo que Deus espera que a gente faça, é quando nós andamos em desobediência, ou seja, Deus mandou que a gente faça uma coisa, que a gente ande em pureza, em santidade de vida, e a gente despreza essa palavra. Finge que não é conosco. Desobediência. Há consequências nas nossas desobediências. Por essa razão, Deus veio e deu uma palavra. E ele diz lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus começa a julgar a serpente, o homem, a mulher, pelos seus erros e pelas suas consequências, então quando chega na serpente, Deus fala: olha, a descendência da mulher vai pisar a sua cabeça, mas você vai lhe ferir o calcanhar. Ali Deus já estabelece a promessa da salvação. Haveria um momento, haveria uma hora, na plenitude dos tempos, em que Deus enviaria o Salvador, o Messias. Jesus é o seu nome. E na plenitude dos tempos, Ele daria a sua vida por nós. Ele cumpriria toda a lei para que nós fôssemos salvos. Essa é a promessa de Deus. Essa promessa tem uma origem, tem uma razão de ser, por causa
do pecado do homem. Mas qual é o propósito da promessa? Qual é a finalidade dela? A promessa divina da salvação compreende 3 propósitos. 3. O primeiro propósito é a redenção do homem. Ora, quando Deus envia Jesus para morrer por nós, ele tem 3 finalidades, 3 objetivos com essa morte, com esse sacrifício, com essa salvação. A primeira, a redenção do homem. O que é redenção? É quando você substitui, é quando você lava, quando você purifica, é quando você redime aquela pessoa que não tem como pagar algo. Vou dar um exemplo muito fácil. Você pegou um empréstimo do tamanho do empréstimo que o Brasil tem hoje. Alguns trilhões de reais. E ali você chegou a uma conclusão que com o teu salário mínimo que você ganha, não dá para pagar aquela conta. Nunca. Você vai trabalhar milhões de anos e não vai trabalhar, não vai pagar. E aí você chega ao seu credor e diz o seguinte: olha, eu não tenho como pagar essa conta. É uma conta impagável. E aí o credor diz assim: é verdade, a conta que você tem comigo, a dívida que você tem comigo é impagável, você não consegue pagar de jeito nenhum. Então, eu vou rasgar a sua dívida. Eu vou redimir você. Eu vou aniquilar essa dívida. Eu vou zerar a dívida que você tem comigo. Eu vou considerá-la paga. Foi isso que Deus fez comigo e com você. A conta que nós temos com Deus é uma conta impagável. Por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, por causa da nossa vida, é uma conta impagável. Por mais que eu queira fazer alguma coisa, pelo melhor ato que eu possa, por mais santidade que eu ande, por melhor pessoa boa que eu seja, tudo é impagável. Eu nunca vou conseguir pagar a Deus tamanhas bênçãos, os cuidados e a salvação e tudo que o Senhor tem feito para mim. Nunca. E então Deus vem a mim, a você e diz assim: olha, eu vou pagar a sua dívida. Sabe como? Com o sangue do meu filho, derramado na cruz do Calvário. Foi necessário que Jesus viesse, morresse, derramasse o seu sangue por mim e por você, para que eu e você pudéssemos novamente ter vida e vida em abundância. Para que eu e você novamente tivéssemos a promessa da salvação efetiva nas nossas vidas, foi necessário que Jesus desse a vida dele para que você vivesse. Ele nos redimiu. Ele pagou a nossa dívida. O segundo propósito, dentro desse propósito da promessa da salvação, é o propósito da restauração da comunhão entre Deus e o homem. Porque essa foi a primeira coisa que se quebrou lá no Éden. Os irmãos lembram? Quando veio o pecado, o homem foi punido, e a primeira coisa que aconteceu, consequência daquilo ali, ele não morreu instantaneamente, mas ele foi expulso do jardim de Deus. Ele foi expulso da presença de Deus, porque em pecado o homem não tem mais acesso a Deus. Porque Deus é santo. Santo, santo. E a santidade de Deus impede que qualquer homem pecador se aproxime dele. Porque qualquer homem que se aproximar da santidade de Deus, ele é fulminado por causa da santidade de Deus. Por isso, Deus não pôde se mostrar a Moisés. Os irmãos lembram desse episódio? Que eu acredito que vai acontecer aí nos 10 mandamentos, né? Quando ele pede para ver a glória de Deus. E Deus fala para ele: Moisés, tu és um amigo, eu gosto de você muito, você está sendo um servo fiel, obediente, mas nenhum homem que me vê continua vivo. Por causa da santidade de Deus, e você é pecador. Mas porque Deus gostava e amava tanto a Moisés, e lhe estimava tanto, Deus fala o seguinte: tudo bem, você não pode me ver, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você aqui protegido pelas pedras, pelas penhas,
Vou colocar a minha mão na fenda e vou passar com toda a minha glória. E você vai ver as costas da minha glória. E Moisés viu as costas da glória de Deus. Quando Moisés desce, o rosto de Moisés brilhava tanto que o povo não conseguia olhar para Moisés. O rosto dele era tão resplandecente porque apenas ele viu as costas da glória de Deus. Por causa disso, por causa do pecado no Éden, um homem foi expulso da presença de Deus. Nós perdemos o privilégio de andar com Deus. Adão andava com Deus e conversava com Deus. Quando vem a salvação e a sua promessa, o segundo propósito é restaurar novamente a presença de Deus nas nossas vidas. É restaurar a comunhão. Por isso que a palavra de Deus diz, quando Paulo escreve lá sobre o ministério da reconciliação, nós fomos reconciliados com Cristo. Nós voltamos a gozar da presença de Deus conosco. Nós não vemos Deus face a face por causa ainda dos nossos pecados, mas nós já podemos ter o Espírito de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Nós podemos ter o Espírito do Senhor. E é esse Espírito de Deus que está em mim e está em você, é a marca do Senhor sobre nós, que nos diz que agora nós pertencemos a Ele. Nós fomos reconciliados com Ele. Então o segundo propósito é exatamente a reconciliação. Agora você pode falar com Deus novamente. Você pode conversar, você pode desabafar com Deus, você pode chorar diante de Deus. Agora você tem a certeza que Deus está ouvindo a sua voz, porque a palavra de Deus diz isso: todo aquele que me busca de todo o coração achará conforto, descanso para a vossa alma. Então nós agora podemos ter acesso novamente a Deus, coisas que nós não tínhamos antes da salvação ser manifestada a nós. E o terceiro propósito, dentro dos propósitos da salvação, da promessa da salvação. E esse terceiro é para que a gente obtenha a segurança da vida eterna. Ora, quando nós pecamos lá no Éden, nós perdemos, porque perdemos a nossa vida, porque o homem passou a morrer, terrenamente, carne, corpo, e nós também perdemos eternamente, porque o homem estava afastado de Deus. Então era a perdição eterna. Quando Jesus veio e manifestou a sua salvação, Ele nos reconciliou, Ele nos redimiu e agora nos dá a segurança da vida eterna. A vida eterna, irmãos, sabe quando começa a vida eterna? Você sabe quando começa a vida eterna? Alguém sabe? Arrisca. Quando começa a vida eterna? Hein? Quando a gente aceita Jesus como Senhor das nossas vidas. A vida eterna não começa quando a gente morre daqui, não. A vida eterna começa no dia em que nós levantamos as nossas mãos ao Senhor e o Senhor escreve o nosso nome no livro da vida. É nesse dia, nesse exato momento, que eu sei quando foi, que você lembra quando foi, é nesse dia em que nós começamos a gozar da vida eterna. Por quê? Porque nós começamos ainda aqui a viver essa vida, a gozar essa vida, a termos prazer nessa vida, e ela não vai terminar. A morte física, terrena, não nos interrompe, não tira a nossa salvação eterna. Nós apenas atravessamos uma porta para continuarmos agora a vivermos eternamente na presença do nosso Deus. Nós somos restaurados, redimidos e agora com a certeza da vida eterna. Veja, tudo aquilo que nós perdemos no Éden, através da salvação em Cristo, nós fomos restituídos. Deus nos restituiu. Tudo. A presença dEle, a santidade e a vida eterna, a imortalidade.
Tudo isso o Senhor trouxe novamente, a partir de tão grande salvação, conforme diz o escritor aos Hebreus, quando nos afirma que nós não podemos desprezar tão grande salvação. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque a promessa da vida eterna e a promessa da salvação, ela nos alcança. Ela chega a mim e a você. Começou lá no Éden, lá em Gênesis, veio até Mateus, capítulo 1, 21, quando o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós, pecadores. E ela chega até hoje, nos nossos dias. É essa salvação. Em João 3,16, que está ali bem descrito, nós vamos entender que Deus estende a sua salvação a todos aqueles que creem. Vamos repetir? Vamos ler João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Todo aquele que nele crê. Ora, é necessário que nós creiamos. É necessário que a nossa fé seja exercitada. É necessário que você creia. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz isso, que com a boca nós confessamos a respeito da salvação e com o coração cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Então nós cremos no nosso coração, não temos dúvida, e confessamos a respeito da nossa salvação, para testemunho a todas as nações. Então a nossa salvação, ela alcança, ela chega até mim e a você. A salvação do Senhor chega até nós, quando nós cremos no sacrifício de Jesus e entregamos a nossa vida a Ele. Eu gosto de enfatizar duas coisas. Nós dizemos e falamos normalmente que o Senhor Jesus, Ele é nosso Senhor e Salvador. São duas coisas distintas. Muitas pessoas desejam Cristo como Salvador, porque não querem ir para o inferno. E é verdade. Todo aquele que negar a Cristo já está condenado, irá para o inferno. É a condenação. Então eu quero Jesus como Salvador da minha vida. Então eu aceito a Cristo. Eu creio nele, eu creio no seu sacrifício, eu creio que ele é o Filho de Deus, eu o adoro, eu o sirvo, ele é meu Salvador. Mas as pessoas não querem Jesus como Senhor. E o que é Senhor? Ora, Senhor é aquele que tem o controle e o domínio sobre a minha vida. Senhor é aquele que manda e desmanda. É aquele que escolhe o caminho por onde eu devo andar, é aquele que coloca as palavras que eu devo falar, é aquele que vai direcionar os meus passos. O Senhor é aquele que tem todo o controle sobre a minha vida. E aí as pessoas não querem Jesus como Senhor. Elas querem como Salvador, para livrá-los da morte, livrá-los do fogo eterno, livrá-los da condenação. Mas Senhor significa que eu tenho que entregar a direção da minha vida a Ele. Então eu não vou fazer tudo o que eu quero fazer. Então não vou agir como eu quero agir. Então o Senhor é que vai ter que mandar. E ali as pessoas resistem a Deus e não querem se submeter a Ele. Queridos, deixa eu lhe falar uma verdade bíblica. Se Jesus não é teu Senhor, Ele também não é teu Salvador. Não tem como nós separarmos e falarmos, eu só quero metade de Cristo. Jesus diz, aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Ou você entrega totalmente a sua vida a Ele, ou você não pertence a Ele. Não tem esse negócio de um pé aqui e outro pé lá. Não tem esse negócio, eu quero apenas as benesses de Cristo, mas eu não quero as obrigações de estar com Cristo. Eu quero apenas as bênçãos, as promessas, as coisas boas, as bênçãos eu quero, mas os meus deveres, as minhas responsabilidades, as minhas obrigações, essa eu não quero. Não tem como, não dá.
É igual um casamento. Não dá para você entrar no casamento e falar assim, olha, eu só quero a parte boa do casamento. Aquela parte que eu vou acordar de manhã e a esposa vai dar um bom dia com bafo, essa eu não quero. Aquela parte que você tem que pagar as contas, não, essa eu não quero não. Aquela parte que você tem que criar os filhos, vai perder cabelo, ou senão vai ficar com cabelo branco, não, isso aí dá muito trabalho. Isso eu não quero. Eu quero a parte boa do casamento. Não tem como. Não dá para você levar só parte. Ou você leva tudo, ou você não leva nada. E assim também é com Cristo. Ou você o aceita plenamente e se entrega a Ele plenamente, e então Ele vai ser Senhor da sua vida e o teu Salvador. Ou então Ele não é nem Senhor e nem Salvador. Tem muitas pessoas que você vai conversar na rua e você diz assim para elas, olha, você precisa crer em Deus. E as pessoas dizem assim, eu creio em Deus. Creio mesmo. Faço minhas orações todo dia e tal. Que bom. Mas além disso, você precisa entregar a sua vida a Cristo. Não, mas entregar como assim? Entregar. Ele que tem que conduzir a sua vida. Você tem que andar nos propósitos dele. Você tem que ser obediente a ele. Deus demandou a Bíblia Sagrada e ali mostra o caminho que nós devemos seguir. Então você precisa crer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Aí a pessoa se arrepia toda. Fala, não, calma aí. Aí é outra coisa. Crer em Deus eu creio, mas entregar a minha vida a Cristo significa que eu vou ter que me submeter a Ele. Significa que eu vou ter que abrir mão dos meus desejos, abrir mão da minha vontade, abrir mão de tantas coisas erradas que eu gosto de fazer. É verdade, você tem que abrir mão. Aí é muito difícil. É verdade. Se fosse fácil, todos seriam salvos. Mas a salvação, irmãos, infelizmente, não alcançará todos. Não por causa de Deus ou da sua graça, que é poderoso para alcançar todos, mas porque nem todos desejam ter Jesus como Senhor das suas vidas. Nem todos entregam a sua vida plenamente a Ele. Querem Deus, mas não se metem a Ele. Querem a presença de Deus na hora do aperto, da necessidade, mas não vivem a presença de Deus na sua vida. Ora, a promessa que nos alcança nos chama a olharmos para o sacrifício de Cristo e a crermos que Jesus é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. A entregarmos a Ele todas as coisas, e a vivermos nos seus passos, e andarmos na sua presença, e realizarmos a sua vontade. A palavra de Deus é a nossa orientação. E lá no Salmo 119, 105 diz isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. É a lâmpada, é o caminho, é a salvação que o Senhor se mostra a nós através da sua palavra, através da sua verdade. Nós precisamos entregar a nossa vida a Ele para usufruirmos da promessa da salvação. Há uma promessa de salvação para nós? Amém. Há uma promessa. E como essa promessa vai se concretizar na minha vida? Quando eu entregar a minha vida a Ele. E o Senhor Jesus, Ele então será Senhor e Salvador da minha vida. Ele vai me livrar da morte, Ele vai me livrar do inferno, Ele vai me levar à presença de Deus, Ele vai me dar vida eterna, mas Ele também vai conduzir a minha vida, vai dirigir os meus passos, vai fazer com que eu ande na presença dEle, me desvie do mal, e que eu possa de fato usufruir da presença do Deus Altíssimo, do Senhor das nossas vidas. A promessa da salvação é para todos nós. Mas eu quero te dar uma boa notícia, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, você que nos visita. A partir dessa promessa, Deus tem tantas promessas maravilhosas para nós. A partir dessa promessa, Deus abre as janelas dos céus e está pronto a derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas a partir dessa promessa.
qualquer outra promessa, ela só é realidade se essa aqui for verdade na sua vida. Sem ela, nenhuma das demais promessas, elas são para você. Mas a partir dela, todas as promessas que nós vamos falar aqui, você pode dizer, essa promessa é para mim, pastor, eu vou tomar posse dessa promessa, porque eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia, quando ouviremos as trombetas do céu, e subiremos para estarmos para junto com o Senhor. Promessa de Deus, irmãos, é uma promessa fiel. E a promessa que o Senhor tem para nós é promessa de vida. O Senhor nos diz isso lá em Isaías capítulo 56. E Ele diz assim, eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós. Pensamento de vida e não de morte. O Senhor deseja vida, o Senhor deseja bênção, o Senhor deseja que nós sejamos felizes. Essa é a vontade de Deus, para mim e para você. Mas, e você? Qual é a tua escolha? Qual é a tua decisão? Você tem entregado a sua vida? Você tem confiado no Senhor? Você tem feito de Deus o seu Senhor? Ele tem conduzido as suas decisões? Ele tem conduzido a direção da sua vida? Ele tem feito isso ou você tem feito isso? O convite do Senhor nessa noite é que nós possamos entregar a Ele todas as coisas. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia e o mais Ele fará.